A paz do Senhor, você está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Este é o programa Educação e Fé, um programa que aborda temas que relacionam a educação que se realiza em ambientes sociais com a fé bíblica e cristã que nós vivenciamos. No programa de hoje, nós vamos falar da importância da leitura. A leitura ela tem uma série de vantagens e benefícios quando nós lemos e criamos o hábito da leitura. Nós passamos a ter muitos benefícios, como, por exemplo, melhoramos a escrita, melhoramos a nossa comunicação, nosso vocabulário e dentre tantos outros. E quando falamos de livros, leitura de livros que abordam sobre doutrinas bíblicas, evidentemente que os benefícios se ampliam, porque nos aproximamos mais da palavra de Deus, conhecemos mais e passamos a desfrutar de momentos de comunhão com o Senhor. Para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui o nosso pastor Fábio Lúcio, que é diretor de ensino do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor, pastor. Seja bem-vindo ao programa Educação e Fé. Muito obrigado aí. Muito bem. Nós vamos falar sobre alguns livros que foram lançados pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata e o pastor Fábio vai trazer para nós, né, pastor, uma explanação aqui dos livros e especialmente os livros que foram escritos pelo presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedeuti Vitalino Gueiros. Nós estamos aqui com a nossa mesa aqui com alguns livros. Podemos, acho que abordar um por um, né, Fábio? Sim, claro. Muito bem. Fábio Lúcio já esteve conosco em outra oportunidade, falando de forma mais geral sobre o Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, mas hoje, especialmente, falando desses livros que têm a autoria do presidente. Primeiro aqui, eu vou mostrar aqui na tela, resumo histórico, profético e doutrinário, volume 1. Então, a respeito desse livro, pastor Fábio, se quiser, fique à vontade aí para trazer aí um pouco, né, do que fala esse livro, para que nós possamos ter uma noção e todos que nos assistem também ter o desejo de adquirir, ler, né, para que recebam também a bênção daquilo que está sendo transmitido. Perfeito. Bom, nesse programa, né, nós separamos aqui os livros, especificamente do pastor Gedeuti Gueiros, né? Então, são uma série de livros aqui que nós vamos ver o conteúdo para que todos, né, possam adquirir, possam ler, principalmente, né? Ele Muito mesmo bom. disse assim, olha, se for comprar para não ler, é melhor não comprar, não é isso? Então, é para ler, né? Esse livro aqui, como o pastor Marcos colocou, né, ele faz um resumo histórico, profético e doutrinário, né? Ele foi elaborado, foi publicado há 5 anos atrás. Foi no tempo, né, naquele momento, que nós comemoramos 50 anos no aniversário da igreja. E o que ele vai fazer? Ele começa fazendo uma abordagem relativa a Darwin. É muito interessante como ele começa para abrir o assunto e ele fala da experiência de Lady Hope, né? Essa experiência ela é testificada em vários locais, na própria internet existe, que ela fez uma pergunta para ele, né? Pergunta para Darwin. Porque Darwin que foi que criou toda aquela teoria, né, de evolucionismo, tudo aquilo que nós já sabemos. E no final da vida dele, ela o encontrou e perguntou a ele, e o que dizer sobre Gênesis, capítulo 1? E ele então disse assim, não, eu era um jovem com ideias informes. Então, o livro ele começa exatamente com essa pergunta. O pastor Gedeuti vai abordar de uma forma perfeita, né, a questão do Kairos, do Cronos e até mesmo do tempo, da relatividade do tempo dentro desse volume que nós vemos aqui. É muito interessante porque aqui começa, 5 anos atrás, nós podemos dizer assim, um embrião de tudo aquilo que hoje está muito bem consolidado na vida da igreja. O que é o tempo profético, o que é o tempo histórico, o que é o tempo do homem. E
E as dimensões, né? Ele faz aqui a colocação da quarta e da quinta medida, que é isso, assim, um recurso didático para mostrar aquilo que é da ciência, aquilo que é desse mundo, que é a quarta medida, né? As quatro medidas, altura, largura, profundidade e tempo, e aquilo que, na verdade, só através da revelação do Espírito Santo nós podemos alcançar. Isso. Então é um volume, é um livro que vale a pena ler. Por quê? Porque ele contém aqui algo muito especial, que é o esteio da doutrina que hoje nós estamos vivendo. Eu queria deixar, Marcos, uma colocação dele. Ele diz assim, dentre tantas, né, que ele já colocou: a vida é um veículo que caminha no tempo e vai de encontro ao seu dono. E no livro também está aqui no final, tem um resumo da sessão solene do Senado, né? Foi quando, a ocasião, por 50 anos da igreja, né? Quando nós tivemos, nesse tempo de 50 anos, foi feita aquela sessão solene. Então tem a palavra que ele trouxe também, que é muito importante para nós. É interessante que essa didática, né, a quarta medida e a medida do dom de Cristo, né, a palavra até fala sobre isso, né, exatamente foi para nós marcou, né, um novo momento, um novo alcance, né, daquela mensagem que sempre, na verdade, se pregou em nosso meio, nesta obra, né, que é razão e revelação. Saber discernir, saber separar essas duas coisas, né? Muito interessante. É isso mesmo. Bom, podemos avançar, né, Fábio? Como sequência desse primeiro, há um segundo aqui, vou deixar também aqui a mostra, que é o resumo histórico, profético e doutrinário, volume 2. Podemos falar um pouco também sobre essa sequência aí? Isso aqui é uma complementação, né? Uma complementação. Aqui vocês vão encontrar uma palavra dada por ocasião lá do recebimento da comenda Jerônimo Monteiro, né? O pastor Judeuti foi agraciado com essa comenda pelo governador do estado do Espírito Santo. E aqui contém a palavra que foi ministrada naquele momento. Ele vai fazer uma abordagem de vários pontos importantes, né? Aquilo que era o momento que se vivia na década de 60, a teologia protestante, as lutas que se passaram, né? A fé, a questão da fé, como era tratada naquele momento, o entendimento de fé, a própria fé protestante, né? Tem aqui um capítulo muito interessante, a fé protestante que capitulou, né? Ele fala aqui desses teólogos modernistas, né? De Bultmann, de Barth, de Altzer, que, na verdade, entendeu que Deus estava morto, né? E colocou isso, e foi agraciado até por isso. E outros teólogos também, mostrando a derrocada, né? Da fé genuína, do Evangelho eterno, por conta desse aliado, né? Que a teologia moderna aconteceu com a filosofia, né? Que levou muitos ao abandono do profético. Exatamente. Né? O profético foi descartado, né? Porque o Espírito Santo já não operava mais. Então esse livro é muito importante. Ele fala aqui também uma história da igreja também, a nossa história da Igreja Cristã Maranata, falando dos momentos que nós vivemos. E ele faz uma recapitulação até voltando na Revolução Industrial do século XIX, mostrando o marxismo, né? Toda a ideologia de Karl Marx e aonde nós chegamos, que é a situação de Laodiceia, a igreja deformada. Vale a pena ler, Marcos. Muito bom. Agora, mais um aqui que foi um marco também, né? No início aqui do trabalho desse grupo, que é o livro sobre ciência e fé. Ou seja, a ciência, ela não nega a fé, né, pastor Fabrício? A ciência verdadeira, né? Ciência verdadeira. A falsa ciência, ela vem como oposição à fé, à fé verdadeira. E esse livro, né, como o pastor Marcos colocou aqui, ele foi o embrião desse trabalho, né? Então, foi um trabalho que foi iniciado, mostrando a diferença muito importante para nós, mostrando a diferença, o que é ciência e o que é fé. E alguns pontos são abordados aqui, como a questão do ateísmo científico,
o ateísmo religioso, que é a apostasia religiosa, ou seja, o ateísmo científico é aquela barreira que a ciência coloca para que as pessoas possam alcançar e ter uma experiência com o Evangelho eterno, com a obra de Deus. E o ateísmo religioso, ou apostasia religiosa, apostasia científica, é a ciência tentando tirar aqueles que estão no caminho, desviando, por conta do materialismo bem presente hoje no nosso mundo, né? Então tem vários temas que são colocados aqui sobre a questão do envelhecimento da Terra, né? As leis da termodinâmica mostrando que a Terra está envelhecendo, ou seja, nós estamos num ciclo de decadência e isso pode ser visto pelas profecias, por tudo aquilo que nós temos vivido nessa última hora. Então é um livro também que esclarece muito sobre esses dois pontos, que tem sido objeto de muita pesquisa, muito trabalho, né? Muito artigo, a gente vê aí em toda a internet. Então, quem às vezes pensa assim, mas o livro tem muitas páginas, né? Não é o caso. Veja que a leitura é uma leitura simples, tranquila, mas que trazem realmente um conteúdo, né, muito importante para as nossas vidas e que trazem de fato um impacto, né? Como de fato, por exemplo, esse Ciência e Fé, que originou hoje o grupo Ciência e Fé que nós temos, que desenvolve diversos trabalhos. Né? O grupo Ciência e Fé hoje tem a leitura da Bíblia em um ano, gravamos um programa sobre isso. Surgiram aqueles 2 livros que inclusive foram escritos por você, né? Que é o Ciência e Fé, Abordagem Profética, volume 1, volume 2. Sim, exato. Então, muito importante que se leia para que a gente possa até nos inspirar, né? Para nos aprofundar mais nesses assuntos. Bom, dando sequência... E tem um detalhe, Marcos, pode falar. aqui só para... Você até lembrou, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? O Marcos está falando, o pastor Marcos falando da facilidade para a leitura, porque o livro tem muita ilustração, todos eles. Ótimo, muito bom. Muita ilustração, é fácil, muitos diagramas, e é muito fácil, uma leitura muito fácil, exatamente o objetivo foi esse, né? Em todos esses livros que nós estamos falando. Né? Mas muitas vezes precisa fazer aquele resumo do que foi lido até aquele momento, aí vem um diagrama, vem um quadro, né? E aí facilita ainda mais o entendimento. Muito bom. Agora, esse assunto, que é um assunto também marcante, né, no nosso meio, que é o louvor da Igreja Fiel. Conteúdo doutrinário, muito importante para os nossos dias, né? É algo que nós precisávamos, né, para ter um volume doutrinário sobre o que é o louvor, né? E aqui o pastor Joti coloca exatamente essas bases, né? Vai falar do louvor, o que é, né? Poético, profético, doutrinário, né? E ele deixa aqui um registro muito interessante. Ele diz assim, olha, o louvor compreende a manifestação da experiência da igreja, corpo de Cristo, viva e permanente, como adoração e gratidão pela alma remida. Muito bom. Então ele faz uma abordagem histórica, né? Ele começa a abordar após o Pentecostes, quando o apóstolo Paulo começa a orientar a igreja, diz, olha, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, né? A primeira coisa que ele falou, né? Salmo tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas o salmo, ou seja, o louvor estava presente. E ele foi se perdendo, né? Porque depois de 312, então, ali no tempo de Pérgamo, né? Aí houve ali um desvio, né? Um desvio doutrinário, a igreja infiel ali assumiu o lugar dela, com os dogmas, com toda a sistematização da fé, e o latim veio, né? É a língua oficial do Império Romano, tudo passou para o latim. Quando passa para o latim, veio o chamado canto gregoriano, né? O Papa Gregório, no século V. Está tudo escrito aqui, né? Estou relatando o que está escrito aqui. O Papa, então, disse assim, não, o canto agora é só gregoriano, é só um grupo, quem sabe, latim. Só veio isso voltar ao congregacional, né, o chamado canto gregoriacional, depois da Reforma, com Calvino, inclusive. Então, tudo isso aqui, a origem do louvor, o louvor revelado. Aqui tem uma citação que eu fiz uma anotação aqui muito interessante. A palavra revelada, ele diz assim, é a chave que abre a porta para o louvor. Muito bom. Ou seja,
a palavra que abre a porta para o louvor, né? Verdade. E o louvor emoldura a palavra. Emoldura a palavra. O que nós temos aprendido. É muito importante este assunto nesse momento que vivemos, porque é um tempo em que se produz, né, todo tipo. A música em si, ela já tem, né, a forma de atuação, a melodia, muitas vezes, mas é importante discernirmos aquilo que vem da eternidade. O louvor, ele tem uma origem, né, Fábio? A origem é da eternidade. Então, ele se coaduna com a palavra, que também vem da eternidade. Então, uma vez que a origem do louvor é da eternidade, passa pelo nosso tempo, nos ajudando a conduzir com a fé de volta para a eternidade. É interessante esses 3 aspectos que você mencionou, que no livro vai abordar com mais detalhes. Claro, a gente está falando aqui, só dando uma pincelada, né? Que para você discernir uma produção musical, se ela é louvor da Igreja Fiel, ela tem que ter esses 3 conteúdos. Poético, ela tem a poesia, mas ela também tem o conteúdo profético, então ela profetiza os atos de justiça de Deus no meio da sua igreja, ela profetiza a respeito da volta de Jesus, e doutrinário, a doutrina da salvação, você vai encontrar todos esses elementos, se estão contidos ali, então tem toda a caracterização de um louvor da Igreja Fiel. E tem a experiência que o Senhor dá, né? Sim, de servos que têm a experiência, e aí compõem ali, movidos pelo Espírito Santo. É uma bênção muito grande. Né? No louvor nós encontramos tudo isso. Né? É isso mesmo. Agora, próximo, podemos avançar aqui. Fé, sua manifestação histórica e profética. Esse livro também, muito interessante, muito é um livro base também. Básico. É um livro base sobre a questão de fé. Também foi exatamente, se convergiu tudo aquilo, né? Que tem sido dado nos seminários, né? Para falar sobre o que é essa fé e como ela se manifesta. Né? Então ele vai mostrar aqui a origem da fé e vai fazer menção, né, naturalmente, da obra criadora, da obra redentora, né? A fé, né, que gera, coloca aqui, né, ela vem da eternidade, porque a outra fé que não vem da eternidade, ela não gera nada. Verdade. Gera o quê? Um pensamento, uma ação, digamos, um estudo teológico que não tem sentido. Ele faz uma abordagem, o pastor Gelti faz uma abordagem também na fé no Velho Testamento, a figura do Pai, a fé no ministério de Jesus, né? A figura do Filho e a fé na vida da igreja. E ele mostra também, muito interessante, ele mostra a fé no Velho Testamento, há uma palavra que chama emuná, né, em hebraico. E emuná significa obediência incondicional, ou lealdade incondicional. Ou seja, era algo que está ligado mais àquilo, à pessoa, né? Ao homem, ao desejo realmente de obedecer. Mas a fé no Novo Testamento é pistis, no caso é o grego, né? E ela é gerada pela graça. Então, é a grande diferença, né? Ou seja, aquilo que é a obediência, tanto que Abraão, né, alcançou a fé pela obediência. Mas no Novo Testamento a gente alcança a obediência pela fé. A fé gera a obediência. Então, tudo isso está sendo tratado nesse livro, né, o perigo da fé intelectual. E há um artigo aqui muito interessante no final do livro, que é a fé contestada. É muito importante, né, que todos possam entender isso, que é o que a gente tem visto hoje. Né? A fé tem sido contestada. É interessante que você comentou aí sobre o termo emuná, que no Velho Testamento, apesar de não haver uma expressão, uma menção à palavra fé, no entanto, havia a manifestação da fé pela obediência. É o caso de Abraão. Exatamente. E tantos outros, né? É. Abraão, quando o Senhor chamou, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, não falou nem para onde exatamente seria, mas ele iria viver e ele obedeceu. Exato. E ali ele foi pode chamado amigo de Deus, né? Muitas vezes mencionado até como pai da fé, né, Sim. Abraão? Muito bom. Bom, prosseguindo aqui, a vida
no Verbo e sabedoria de Deus. Muito profundo esse aqui, hein? Muito profundo, muito interessante. O que nós podemos falar sobre esse livro? Esse livro, realmente, como você colocou, ele é muito profundo. Muito profundo. Então, é importante que se tenha o entendimento de tudo isso aqui, né? É verdade. Para podermos até alcançar, porque ele vai falar da vida no Verbo. Então, a vida no Verbo, o Verbo aqui é o Senhor Jesus, né? Então, como que se alcança essa vida no Verbo? Ele vai voltar. Observem que, na verdade, quando se faz uma abordagem, se volta a determinados pontos, como a obra criadora e a obra redentora. Não há como você dissociar isso no sentido do Verbo, porque o Verbo estava lá no Velho Testamento, Jesus, né? Haja luz, era a ação do Verbo, e na obra redentora, né? E o Verbo se fez carne. Então, aqui nesse livro, ele vai mostrar aqui a questão da palavra da vida, a palavra viva, vai mostrar também Kairos e o Cronos aqui, já no sentido da ação do Verbo. Então, aqui já é uma outra abordagem muito interessante. Ele vai falar aqui também do Logos bíblico e do Logos filosófico, né? Lá no primeiro verso de João, diz, no princípio era o Verbo, era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Então, o Logos filosófico é razão cósmica, razão, digamos, que extrapola o entendimento do homem. Mas o Logos bíblico é completamente diferente. É verdade. Porque o Logos aqui está ligado ao Verbo, o mesmo Verbo que operou, né, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela própria palavra, né? Ele deixa aqui, Marcos, aqui um texto também, uma citação, pastor Gideuti, diz assim, a sabedoria de Deus é a vida que está no Verbo, em que Deus dá ou é doador da sabedoria na criação do mundo e que irá desaparecer. E recentemente ele deixou uma palavra num seminário, né, o pastor Gideuti, muito interessante, porque ele disse assim, olha, é a palavra que criou tudo, o Verbo que criou tudo, e a palavra que sustenta todas as coisas pelo poder dela. Quando a palavra for retirada, não existe sustentação mais de nada. Verdade. E aí nós lembramos lá do texto lá em Pedro, né? O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Verdade. E os céus passarão, grande estrondo, os elementos ardentes se queimarão e a terra e o que nela há também perecerá, né? É interessante porque ao nos deliciarmos, né, com as leituras desses livros, a gente reforça também, Fábio, a respeito daquilo que foi pregado no evento Trombetas e Festas. Sim, sem dúvida. Né? Que é um evento importante de um alerta para todo mundo, não só para a igreja, mas para o mundo de forma geral, porque fala ali dos sinais, fala a respeito de todo esse embasamento. Então a leitura a gente indica a todos que nos assistem, porque é uma forma de aprofundar um pouco, né, indo além, porque o evento que durou ali 1 hora e meia, não é possível falar de tudo, exatamente, né? detalhado. Foi mencionado ali, mas nós podemos depois, com a leitura, conhecer um pouco melhor, conhecer e entender um pouco melhor daquilo que foi explicado. Inclusive, deixo aqui a todos que nos assistem pela TV Manaim ou pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que assista, procure nos canais oficiais e plataformas oficiais da igreja, assistir este evento chamado Trombetas e Festas. Você vai gostar, o assunto que foi tratado naquele dia é um assunto que vai trazer um despertamento para a sua vida e vai te inteirar a respeito dos acontecimentos associando ao profético que a igreja tem vivenciado nesse último tempo da igreja aqui no mundo, né? Pois bem, ainda avançando agora no último tópico, né, podemos dizer assim, nós vamos falar desse livro, O Ministério do Novo Testamento. E já trazendo mais aí, né, um entendimento ali já, mas para o Novo Testamento da palavra também. É um livro importantíssimo também, né? Aqui, todos os livros do Instituto Bíblico. Esse o pastor Gideuti escreveu, salvo engano, junto com o pastor Amadeu, não é isso? Com o pastor Amadeu, exato.
Aqui ele faz uma primeira abordagem sobre o síntese de fatos históricos e proféticos da igreja, né, mostrando as décadas, desde 60. E começa a abordar uma série de pontos muito importantes para nós, né? Então, ministério e serviço, ministério e governo, o ministério do novo pacto, são aulas que nós temos tido também no seminário, ministério e a palavra revelada, ministério, a fé e o preparo do obreiro, uma palavra que no sentido prática, direta, a nobreza do ministério, aquela palavra que, né, a gente tem sempre ouvido nos seminários sobre a nobreza do ministério, o pastor e o rebanho do Senhor Jesus. Então, é um livro fundamental para nós também. É verdade. Então, na verdade, ele condensa aqui, como você colocou, né, Marcos? Ou seja, condensa de uma forma escrita, né? Muita coisa que, às vezes, em uma aula de 30 ou 40 minutos, não é possível. Não é possível, exatamente. Nós pegarmos todo o nível de detalhe. É uma E publicação ao lermos, né, extraordinária. essas obras literárias, a gente também confere com a palavra. Então, o que é mais importante, eu vejo, de todo este conteúdo contido nos livros, é exatamente nos remeter à palavra. Porque a doutrina, como a gente sempre ouve ensinando nos seminários, a doutrina são elementos que emergem da palavra pela ação do Espírito Santo no corpo. Então, a leitura desses livros, elas fortalecem a doutrina na nossa vida e, consequentemente, nos fortalece na caminhada na presença do Senhor. Né? É isso mesmo. Muito bem, pastor Fábio, já estamos aqui encaminhando para o nosso encerramento, eu vou deixar aqui, para a meditação de todos que nos assistem, apenas o registro do que está contido na palavra do Senhor. Olha, ler a Bíblia e leitura da palavra, além de ser um recurso da graça, de nos renovar, nos aproximar de Deus, também é uma ordenança da parte do Senhor. No Salmo 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Daí a importância de aplicarmos a nossa mente, o nosso coração, a leitura da palavra, de livros que remetem à palavra, que reforçam a doutrina nas nossas vidas, porque a palavra, ela nos livra de errar, né? Nos faz acertar o alvo, né? E o pecado aí nesse salmo tem um significado também muito interessante, que é de desvio, de desviar. Né? Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não desvie, né? Que eu não desvie de ti, desvie do caminho. E é exatamente isso, a palavra é tudo para nós. Muito bom. Marcos, tem só aqui, eu queria fechar aqui com a citação, porque tem vários artigos que o pastor Judeuti já publicou que não estão muito aqui. Muito bom. Aqui, ó, Caminhos da Fé, Oração como Ato Profético, muito bom. Secularismo Filosófico de um Cristianismo Ateu, Cristianismo nos Limites da Razão, Tópicos, conceitos diversos com definições e frases extraídas de ensinos bíblicos, O Dom de Profecia e o Espírito de Jesus, O Mundo Cristianismo, são alguns só, marcadores proféticos, históricos, apontados na palavra, doutrinas, vida e tempo, que são aqui artigos que poderiam também ver com ele, né? Para consolidar numa publicação também. Além das apostilas, há algumas apostilas, até com frases, né? Exatamente. Que ele seria muito bom se transformasse em livro também. Muito bom, estamos assim, já chegando ao final desse programa. Agradecer aqui a presença do pastor Fábio Lúcio, diretor de ensino do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor, pastor, obrigado pela sua presença. Pastor Marcos, eu que agradeço a todos também que participaram conosco. A paz do Senhor. Bom, o acervo é vasto, está aí à disposição de todos. Livraria do Instituto. Vamos deixar aqui no vídeo um QR Code para que você possa apontar o seu celular na tela e saber onde adquirir todas essas obras que, por certeza, por certo, será uma bênção na sua vida. Encerramos assim mais um programa Educação em Fé. A todos, a paz do Senhor Jesus.